Olá, agora a pergunta vem aqui do lado, de Gondomar. Gondomar é uma cidade vizinha à cidade do Porto, aqui na região metropolitana do Porto. Vem de Gondomar, quem faz a pergunta é o Antônio. Muito prazer, Antônio. Muito obrigado pela confiança e pelo carinho. O Antônio faz duas perguntas numa só. Andy. Ainda bem que o Antônio não me chamou de Andy Wagner, né? Porque, de fato, né, fazendo aqui um parêntesezinho, é o meu nome, mas eu não gosto de ser chamado pelo nome e sobrenome, né? Então, por favor, dirijam-se a mim com toda liberdade, né? Sempre pelo meu nome, meu primeiro nome, Andy. Então, ele diz o seguinte: Andy, o que achas daquela lei para multar homens que façam... Ai, Antônio. Antônio, eu vou começar a ler de novo, porque isso aqui é hilariante. Eu sei do que tu estás falando. O Antônio me pergunta o que eu acho daquela lei para multar homens que fazem masturbação, que praticam masturbação. A lei que a americana quer impor, ela é uma deputada americana, é essa. A masturbação... Ah, pronto. Pera, aqui a pergunta é uma. A primeira é essa. O que eu acho de multar os homens pela masturbação? Coitado dos homens, as mulheres não serão multadas pela masturbação, né? Eu não sei nem se essa ignorante sabe que as mulheres se masturbam. Imagino eu que não, porque ela certamente não o faz. Né? Deve ser uma louca, uma perturbada, uma atrasada mental qualquer, pronto, que está com essa questão. Já estou respondendo a pergunta, Antônio, já te estou respondendo a pergunta quanto ao que eu acho da mulher lá nos Estados Unidos, que é deputada, que quer fazer aprovar uma lei que impeçam os homens de praticar a masturbação, né? Pronto, vou partir dessa primeira parte aqui para responder. Bom, já respondi, né? Agora, é óbvio que se trata de uma pessoa com gravíssimos problemas com a sua sexualidade, obviamente, tá certo? Uma pessoa que vai à perversão, porque isso existe, a perversão. Essas pessoas, nesse caso, como essa deputada, tu não pensas que elas não vivem um prazer sórdido, um prazer mórbido nessas coisas. Essas pessoas têm uma verdadeira fixação doentia e enfermiça com as questões do sexo, tá certo? Então, para elas poderem viver essa sua enfermidade, né, essa sua doença, dessa sordidez e dessa morbidez, né, de como se configurou a sexualidade dessas pessoas, essas pessoas precisam de uma determinada forma viver a sua sexualidade. Porque isso que essa senhora faz, e muitos outros, ela está vivendo a sua sexualidade dessa forma avessa, invertida. Porque estar nessa luta pelo fim da masturbação e tudo isso, ela está literalmente se masturbando. Dá para perceber isso? Aqui está falando mais o psicanalista, né? Que está fazendo a análise, porque até eu me lembro, sei dessa questão aí, que aliás ela não é a primeira. Isso até no Brasil já teve um deputado lá, um senador, deputado, sei lá eu que quis fazer a mesma coisa. Isso de vez em quando ocorre por aí. Então essas são pessoas que têm uma sexualidade construída de uma forma enfermiça, doentia, sórdida, mórbida, mas que, como tal, precisam vivê-la. Ninguém consegue não viver sua sexualidade. Porque quando alguém vai para um mosteiro, ou sei lá para onde, e se mortifica com penalizações, com mortificações do corpo, etc., para sublimar ou afogar a sexualidade e os desejos, na verdade, isso nada mais é do que uma subversão
da construção da sexualidade naquela pessoa, que ela vive a sua sexualidade dessa forma mórbida e doentia. Então ela vive os seus prazeres dessa forma masoquista, né? Se autopunindo, porque aí vem uma cascata de coisas, de culpas e tudo mais, mas a sexualidade está ali. Está ali, tanto que ela está ali que ele se mutila, se flagela, enfim, aquela coisa toda. É o caso dessa mulher, é o mesmo caso. Na verdade, quando ela está ocupada desses pensamentos, ela está pensando nos homens se masturbando. Ela está literalmente se masturbando, Antônio. Isso é absolutamente claro, isso, que ela está vivendo a sexualidade dela desta forma aversiva, dessa forma sórdida, mórbida. Então, para ela se ocupar das coisas sexuais, tá certo? Em função das repressões que ela tem e da forma como a sexualidade dela foi construída, ela se ocupa do sexo dessa forma, perseguindo. Mas, na verdade, ela está fazendo sexo quando ela está fazendo isso, tá certo? Ela está ali naquelas alucinações, naqueles delírios da imaginação de proibir que os homens façam e se masturbem, mas na verdade ela está inteiramente mergulhada nesse universo, ela está se afogando em esperma, literalmente, Antônio, e não só o Antônio, todos os ouvintes, né? Exatamente isso que acontece com esse tipo de pessoas que têm esse tipo de atitudes, né? E que é impressionante como a pessoa se enterra numa espécie de universo meio delirante, que ela não se dá conta, né, que ela está literalmente se expondo, porque a maior parte das pessoas entendem, né, o que está acontecendo de uma forma mais técnica, talvez como alguém que estuda o assunto, ou mesmo menos técnica, percebe que ali tem qualquer coisa que não está muito bem. Tá certo? Então pronto. Essa é a primeira questão quanto à deputada americana, e não só ela, como a outras e outros, no que diz respeito à questão dessas leis e de outras coisas nesse sentido, né? Pronto. Primeiramente, isso, a segunda parte da pergunta é: a masturbação nos homossexuais, e nos homossexuais aqui eu já englobo todos, né? Homens, mulheres, quando se fala de pessoas homossexuais, ela é vista como ato normal, como nos homens heterossexuais? Pronto. Primeiramente, Antônio, a masturbação não é uma prerrogativa só dos homens heterossexuais. Tu falas como se só parece dar a impressão, mas imagino que só por uma questão de elaboração da pergunta, que parece que só os homens é que se masturbam. As mulheres se masturbam igualmente do mesmo modo, tá certo? Então pronto. Aí eu aqui amplio a pergunta, ele faz a pergunta se a masturbação é igualmente normal nos homens heterossexuais nos homens homossexuais e nas pessoas homossexuais como as pessoas heterossexuais. Claro, Antônio, absolutamente normal. Seria um absurdo se as pessoas, por alguma razão, não se masturbassem, né? A masturbação é uma coisa absolutamente normal. Ela faz parte. Tem eu não sei, já vou até comentar isso, porque às vezes tem muitos homens, né? Que quando em brincadeira, eu lá vou perder tempo com esse, eu tenho mulher, eu faço sexo, ora, como se a masturbação tivesse alhos a ver com bugalhos. A masturbação sempre vai existir e é totalmente saudável, tendo mulher, tendo homem, fazendo sexo 3 vezes por dia ou não. Masturbação faz parte. E a masturbação não só faz parte de um ato individual, como do ato com o parceiro ou a parceira, né? No nosso ato sexual, nós nos masturbamos. A masturbação faz parte da diversão, das preliminares, de tudo que quiser, com ou sem, mas a masturbação faz parte. A masturbação é um dos elementos constituintes de todas as coisas que compõem um ato sexual, tá certo? Seja lá que tipo de masturbação for, masculina, feminina, com algum objeto, sem objeto, qualquer coisa
nesse sentido. Então, primeiramente, a masturbação dos homossexuais, ela é vista como ato normal? Claro, porque não seria. Qual seria a razão para que os homossexuais vissem na masturbação algo não normal? Não teria o menor cabimento, certo? E a masturbação, lembrando que o Antônio se concentra mais na questão dos homens, mas isso é natural, porque como ele é um homem, ele pensa mais na questão da masturbação masculina, obviamente, faz todo sentido. Mas lembrar que a masturbação não é, né, um prazer só dos homens. As mulheres se masturbam também da mesma forma, tá certo? Tanto quanto sejam lésbicas, trans, sei lá, o que for, né? A masturbação é um ato, uma atividade do nosso cotidiano, ainda mais. E a normalidade está muito de acordo com a idade, adolescência, depois isso muda um pouco e são também de acordo a mais carência e menos carência, tem muitos fatores que mudam, mas é absolutamente normal masturbar-se todos os dias, em certas fases da vida se masturba. Se masturba mais do que uma vez por dia na adolescência, então é uma coisa, né? E em momentos de maior carência sexual, os homens, as mulheres se masturbam mais. Quando estão com uma atividade sexual mais ativa, naturalmente, às vezes podem se masturbar menos, se masturbam mais no próprio ato sexual. Então isso varia muito, né? De uma vez por semana até todos os dias, 2 vezes por dia, tudo está dentro da normalidade, tá certo? Agora, não se masturbar uma vez a cada 2 meses, tem alguma coisa errada com a minha vida sexual, porque não é possível que a libido não faça com que eu necessite dos prazeres sexuais, mesmo que seja masturbação. Então, se eu me masturbo assim, que eu não me masturbo nunca, pronto, aí nós temos uma anormalidade. Claro que também, se já a masturbação na minha vida chega a uma situação que já me impede de fazer coisas, por exemplo, já me atrapalha para o trabalho, pronto, aí também nós vamos ter algum tipo de situação de exacerbação da libido, ou de qualquer coisa assim que precisa ser vista. Mas fora esses extremos, a masturbação, não só entre os homossexuais, mas heterossexuais, é absolutamente normal. E os homens que dizem que porque tem mulheres não se masturbam, mentem! Que, aliás, é muito comum. Então, pronto. É isso. Antônio, espero que tenha explicado, respondido. Muito obrigado pela confiança, Antônio, pelo carinho, e fico inteiramente à disposição para mais perguntas e mais dúvidas que, porventura, vocês venham a ter. Muito obrigado.